E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo. Você já imaginou que algumas tecnologias antigas eram tão avançadas que poderiam surpreender até os cientistas de hoje? Quando a gente pensa em civilizações antigas, é comum imaginar ferramentas rústicas, construções simples e um conhecimento limitado do mundo. Mas a verdade é que o passado está cheio de mistérios e inovações que desafiam completamente essa nossa percepção. Existem artefatos e técnicas que, quando descobertos, deixaram arqueólogos e historiadores de queixo caído, se perguntando como eles conseguiram fazer isso. Hoje, eu quero te convidar para uma viagem no tempo, mas não uma viagem qualquer. Nós vamos explorar os cantos mais fascinantes da história da engenhosidade humana. Vamos descobrir juntos criações tão à frente de seu tempo que parecem ter saído de um filme de ficção científica, mas que são totalmente reais. De computadores analógicos com mais de 2000 anos a procedimentos cirúrgicos de uma precisão impressionante, o que vamos ver hoje vai mudar a forma como você enxerga o potencial dos nossos ancestrais. Então, se prepara aí, porque vamos desvendar 5 tecnologias antigas que são verdadeiras proezas da ciência e da engenharia. Essa é uma daquelas jornadas que nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre a história e nos mostram que a genialidade humana não é um privilégio apenas do nosso tempo. Vamos embarcar nessa investigação histórica e descobrir os segredos que o passado ainda guarda. Pega a sua lupa de explorador, porque a nossa aventura está só começando. Para começar nossa jornada, vamos direto para o que hoje é o Iraque. Antiga Mesopotâmia, berço de tantas civilizações. Em 1936, durante uma escavação perto de Bagdá, arqueólogos encontraram algo que não fazia o menor sentido para a época em que foi criado. Um conjunto de potes de argila, cada um contendo um cilindro de cobre, e dentro dele, uma barra de ferro. À primeira vista, poderia ser só um recipiente para guardar pergaminhos, mas a estrutura era muito específica, muito bem montada. Cientistas que analisaram o artefato, que ficou conhecido como a Bateria de Bagdá, levantaram uma hipótese simplesmente chocante. E se isso fosse uma forma primitiva de pilha? Uma bateria elétrica, criada quase 2000 anos antes de Alessandro Volta inventar a pilha moderna. A teoria é que, preenchendo o pote com uma solução ácida como suco de uva, fermentado ou vinagre, que eram comuns na época, o dispositivo poderia gerar uma pequena corrente elétrica. Réplicas modernas, construídas seguindo exatamente o mesmo design, conseguiram produzir uma voltagem de cerca de 0,5 a 2 volts. Pode não parecer muito, mas seria o suficiente para realizar processos como a galvanoplastia, que é o revestimento de objetos com uma fina camada de metal, como ouro ou prata. Isso explicaria alguns artefatos da época que possuem um revestimento metálico tão perfeito. A Bateria de Bagdá continua sendo um enigma, com muitos debates, mas a simples possibilidade de que uma civilização antiga dominava os princípios básicos da eletricidade é algo que explode a nossa cabeça. Agora, vamos para as águas da Grécia, perto da ilha de Anticítera. Em 1901, mergulhadores em busca de esponjas marinhas encontraram os destroços de um navio romano naufragado. Lá no fundo do mar, entre estátuas e outros tesouros, havia um objeto que parecia um bloco corroído de bronze, que quase foi descartado. Mas, felizmente, alguém percebeu que aquilo era mais do que um pedaço de metal. Décadas de estudo e tecnologia de raios-x depois, o mundo conheceu o mecanismo de Anticítera. E o que era isso? Basicamente, o primeiro computador analógico conhecido da história, datado de mais de 2000 anos atrás. Um dispositivo de uma complexidade que só seria vista novamente mais de 1000 anos depois, nos relógios astronômicos da Europa medieval. O mecanismo era uma caixa de madeira com dezenas de engrenagens de bronze, interligadas de uma forma incrivelmente sofisticada. Ao girar uma manivela, o usuário podia prever com uma precisão assustadora os movimentos do Sol, da Lua, dos 5 planetas visíveis a olho nu na época, além de prever eclipses solares e lunares.
Ele até mesmo tinha um marcador para o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos. A complexidade matemática e a engenharia por trás desse dispositivo são tão avançadas que muitos cientistas se recusam a acreditar que ele é um produto de seu tempo. O mecanismo de Anticítera nos mostra que os gregos antigos não eram apenas grandes filósofos e artistas, mas também engenheiros e astrônomos de um calibre que mal conseguimos compreender. Quando a gente pensa no Império Romano, logo vem à mente imagens de grandiosas construções, o Coliseu, os aquedutos, o Panteão. Muitas dessas estruturas estão de pé até hoje, depois de 2 milênios, resistindo a terremotos, ao clima e à própria ação do tempo. E aí fica a pergunta: qual era o segredo deles? A resposta está em um material que eles aperfeiçoaram de uma forma genial: o concreto romano. Ou, esse não era um concreto comum. Enquanto o nosso concreto moderno, feito com cimento Portland, começa a se degradar em cerca de 50 ou 100 anos, o concreto romano parece ficar mais forte com o passar do tempo, especialmente quando exposto à água do mar. O segredo dessa durabilidade incrível, que por muito tempo foi um mistério, foi desvendado recentemente. Os romanos misturavam cal, cinza vulcânica, a chamada pozzolana, e água do mar. Essa mistura desencadeava uma reação química que formava cristais de um mineral extremamente raro e resistente, chamado tobermorita de alumínio. Esses cristais cresciam nas fissuras do concreto, tornando a estrutura cada vez mais coesa e forte à medida que envelhecia. É como se o material tivesse um poder de autocura. Essa tecnologia permitiu que eles construíssem portos e quebra-mares que duram até hoje, uma proeza de engenharia química que só agora estamos começando a entender e a tentar replicar. Agora vamos para um campo que exige uma precisão e um conhecimento absurdo do corpo humano: a medicina. Mais especificamente, a cirurgia. Há mais de 2.500 anos, na Índia Antiga, um médico chamado Sushruta escreveu um compêndio, o Sushruta Samhita, que é um dos textos fundadores da medicina e da cirurgia. Nesse livro, ele descreve mais de 300 procedimentos cirúrgicos e 120 instrumentos. Mas uma das técnicas mais impressionantes e delicadas que ele detalha é a cirurgia de catarata. Sim, você ouviu direito. Milhares de anos antes dos equipamentos a laser e das salas de cirurgia esterilizadas, médicos indianos já sabiam como restaurar a visão de pessoas que sofriam com essa condição. A técnica era arriscada, mas genial para a época. O cirurgião usava uma agulha curva especial, chamada para deslocar o cristalino opaco do olho, empurrando-o para o fundo do globo ocular, fora do campo de visão do paciente. Isso permitia que a luz voltasse a entrar no olho, restaurando a visão funcional. Depois do procedimento, o olho era embebido em manteiga clarificada, morna e enfaixado. Embora hoje pareça um procedimento rudimentar, a complexidade, o conhecimento anatômico e a firmeza de pulso necessários para realizar algo assim em uma era sem anestesia moderna ou antibióticos são simplesmente fenomenais. Sushruta e seus seguidores não eram apenas médicos. Eram pioneiros que estavam séculos à frente de seu tempo. Para fechar nossa exploração, vamos para a América do Sul, para o coração do grandioso Império Inca. Para administrar um território tão vasto e montanhoso que se estendia pelos Andes, os Incas precisavam de um sistema de comunicação e transporte eficiente. E a solução que eles criaram foi uma das maiores maravilhas da engenharia do mundo antigo: o Capac Nyan, a Grande Estrada Inca. Estamos falando de uma rede com mais de 40 mil quilômetros de estradas, conectando todo o império, de ponta a ponta. Mas o que torna essas estradas tão especiais não é apenas a sua extensão, mas a forma como foram construídas para se adaptar a um dos terrenos mais desafiadores do planeta. As estradas incas atravessavam desertos áridos, florestas tropicais e subiam montanhas com mais de 5.000 metros de altitude. Os engenheiros incas construíram pontes suspensas de corda, capazes de atravessar
vãos de dezenas de metros, túneis escavados na rocha e escadarias com milhares de degraus para vencer os terrenos mais íngremes. O pavimento era cuidadosamente planejado, com sistemas de drenagem para evitar erosão pelas chuvas torrenciais dos Andes. A qualidade da construção era tão alta que muitas dessas estradas e pontes continuam em uso até hoje, mais de 500 anos depois. Elas são um testemunho duradouro da capacidade inca de planejar e executar projetos de engenharia em uma escala monumental, sem usar a roda para transporte pesado ou animais de carga como cavalos. E assim a gente termina a nossa viagem por algumas das tecnologias mais incríveis do mundo antigo. É impressionante pensar que, há milhares de anos, sem os recursos que temos hoje, a humanidade já criava baterias elétricas, computadores astronômicos, concretos que se autorreparam, realizava cirurgias complexas e construía estradas que desafiam a geografia. Cada um desses exemplos nos mostra que a inovação e a genialidade não têm época. Elas são parte da jornada humana desde o começo. Uma prova da nossa capacidade infinita de observar, aprender e criar soluções para os problemas que encontramos. Olhar para essas tecnologias não é apenas uma curiosidade histórica. É uma lição de humildade e inspiração. Nos lembra que muitas vezes subestimamos o conhecimento dos nossos antepassados e que talvez ainda tenhamos muito a aprender com eles. A engenharia do concreto romano, por exemplo, está inspirando cientistas a criar materiais de construção mais sustentáveis e duradouros para o futuro. O passado, de certa forma, está nos ajudando a construir o amanhã. É uma conexão incrível através do tempo, mostrando que o conhecimento nunca se perde de verdade, ele apenas espera para ser redescoberto. Agora, eu quero saber de você. Qual dessas tecnologias te deixou mais de queixo caído? Foi a bateria misteriosa de Bagdá? O computador grego? Deixa aqui nos comentários qual delas mais te surpreendeu. E se você conhece alguma outra tecnologia antiga fascinante que eu não mencionei, conta pra gente também. Quem sabe ela não aparece numa parte 2 desse vídeo. Se você curtiu essa viagem pela história, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras. Um grande abraço e até a próxima!